Caixa. A vida pede mais que um banco. Dando início, então, à segunda parte da nossa programação, quero convidar novamente o senhor Clay Scholz, editor de Economia do Estadão, para o palco, por favor. Quero convidar o senhor Luciano Almeida, presidente da Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade, Investe São Paulo, por favor. Também convidamos o senhor Cledor Vino Bellini, presidente da Fiat. E o senhor Philip Shima, presidente da Mercedes-Benz do Brasil. Bom, enquanto nossos convidados se posicionam aqui no palco, quero lembrar mais uma vez que as perguntas poderão ser feitas por escrito e entregues às recepcionistas do auditório. O segundo painel, como o primeiro, tem também a duração de 1h20. Então, Clay, com você novamente. Obrigado. No último fórum que a gente promoveu aqui, Fórum Região Sul, nós tivemos também o primeiro bloco com representantes dos governos e depois o bloco da iniciativa privada. E quando foi começar o segundo bloco, o representante da Federação das Indústrias de Santa Catarina comentou o seguinte: eu estava achando que eu estava em outro país, porque estava tudo maravilhoso, tudo resolvido. E daí começou o debate sobre o ponto de vista dos empresários. Então, eu agradeço a presença dos nossos convidados aqui. E eu acho que a gente podia começar com uma questão que chamou mais atenção, que foi justamente a última, que tratava do câmbio, da política cambial do governo federal e que afeta diretamente as empresas. Eu gostaria de começar, então, com o senhor Cledor Vino Bellini, que foi presidente da Anfávia, presidente da Fiat. O que significa essa atual política cambial? Qual o impacto para as empresas? É difícil planejar? O ideal seria, como disse a secretária Dorothea Werneck, mesmo que houvesse talvez um pouco de menos valorização do real em relação ao dólar. O que o senhor acha? Bom, realmente o câmbio tem sido uma das grandes dificuldades de competitividade de nossos produtos no exterior. Falo dos produtos manufaturados, mas bem em especial do setor da indústria automotiva. Concordo que nós queremos, de um lado, um regime de metas de inflação, queremos o câmbio flutuante, queremos os juros, o controle dos juros, mas, por outro lado, quando os Estados Unidos jogam aquela quantidade de dólares no mercado americano para salvar o país do colapso. Depois, os europeus colocam aquela quantidade de euros no mercado europeu para salvar a Europa. Os países emergentes são afetados. Alguma coisa precisa ser feita. E concordo quando a Dorothea fala que não pode ser somente medidas pontuais. Deveria ter uma previsibilidade. Para nós, empresários, a previsibilidade é muito importante. Nosso setor, em 2005, exportava quase 1 milhão de unidades, entre automóveis, caminhões. Hoje exporta um pouco mais de 500 mil unidades. Isso é exemplo da perda de competitividade. Não é que o nosso produto, que nós perdemos a competitividade de fazer os produtos. É porque, de um lado, ele ficou caro em função do câmbio que está fortalecido. E, do outro lado, você facilitou a grande quantidade de importações, o que afeta diretamente o mercado brasileiro, o mercado interno. Senhor Philip Schimmer, presidente da Mercedes-Benz do Brasil. Como que o senhor vê essa questão cambial, a política cambial do Brasil em relação a essa situação global atual? Bom, como alemão, para mim é difícil falar sobre a política cambial do Brasil, do governo brasileiro. Agora, como alemão, também eu venho de um país que tem uma moeda muito forte e, mesmo assim, é campeão mundial, um dos campeões mundiais na exportação.
Então, eu acho que o câmbio então, tem um papel importante, logicamente, na competitividade, mas não é o único fator só. Tem outros fatores que são tão importantes como o câmbio. Então, eu acho que, primeiro, as condições que as empresas têm no país, em termos logísticos, custo logístico, o custo fiscal do país, eu acho que é uma coisa muito importante. E, logicamente, também os acordos bilaterais que existem entre o país, o Brasil e outros países. Então, hoje eu vejo o Brasil muito isolado, né? Então, isso, para mim, traz uma grande preocupação em termos de exportação. Porque a gente pode agora criticar o câmbio, e podemos falar o câmbio pode ser a 3, mas se a gente olha os próximos competidores que nós temos, principalmente na parte de caminhões, né, a gente vê, por exemplo, China, que os produtos lá, nos últimos 10 anos, evoluíram muito, e os custos, infelizmente, não tanto, ou a Índia hoje. Então, eu acho a solução para o Brasil, mais do que só no câmbio, que é um fator importante, são acordos bilaterais com outros blocos para ter realmente lá ligações mais fortes, uma desoneração fiscal mais forte para as empresas e, principalmente, trabalhar fortemente em cima da questão da infraestrutura, que hoje é um grande inibidor para as exportações, no meu ponto de vista. Isolado, o senhor falou, significa o quê? O Brasil, por exemplo, ele não está conseguindo resolver nem a relação com a Argentina e com o Mercosul. Qual que seria a alternativa para quebrar esse isolamento? Que mercados poderiam ser mais interessantes no seu setor? Talvez também a relação com os argentinos, tradicionalmente, não é tão fácil, não sei. Mas eu diria que eu acho que existe, por exemplo, São Paulo é uma das maiores cidades industriais alemãs. Não existe, eu acho que quase no mundo, uma outra cidade que tem tantas empresas alemãs do que São Paulo. Então, a ligação com a Europa do Brasil é muito forte. Eu acho, tentando se aproximar mais a este bloco, traria grandes vantagens, não só para o Brasil, como para a Alemanha, para a Europa. Sei que não é fácil, mas eu acho que este é um caminho a ser andado. Senhor Luciano Almeida, a questão da presidência da Invest São Paulo, agência de desenvolvimento aqui do governo do Estado de São Paulo. A questão cambial, ela é importante na decisão do investimento? As empresas que vão se instalar no Brasil, elas levam em que medida em consideração essa questão, em relação a outros fatores que também são importantes? Bom, basicamente, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, Clay, né, trocar ideias com alguns parceiros e amigos. Eu sempre brinco que eu tenho duas camisas, né, a minha privada e a minha pública hoje. Se eu fosse olhar para um aspecto, até 2005, uma das empresas do meu grupo exportava 40%, outra exporta 0%. Só lembrando que o seu grupo é a fabricante da Caninha 51. Não fala assim, que é meu concorrente, eu sou da Velho Barreiro. Da Velho Barreiro, desculpa. E tem mais uma série de outras marcas. Isso, tem outras marcas, Tatuzinho, Três Fazendas. Tatuzinho, Três Fazendas, tudo a mesma coisa. Mas você não é bebedor de cachaça, pelo jeito, hein? Um dia Ainda bem, ó, meu chefe está aqui na frente. Mas, de fato, quando a gente... esse ano acho que eu fiz mais de 9 viagens internacionais, fui, sei lá, Estados Unidos 3 vezes, Noruega, Coreia, China, sei lá, viajei Londres, França, vários lugares. E o problema é que ainda nós estamos pegando um final do processo, né? Realmente o Brasil não é mais a bola da vez. Eu lembro que em 2008, quando a gente começou esse trabalho, o nosso concorrente era Índia, China e, eventualmente, basicamente Índia, China e Rússia, né? E hoje os nossos concorrentes são México, Indonésia, Tailândia, Vietnã, Camboja. Então, é engraçado como esse fluxo ele tem uma lógica natural e o problema é que todos estavam olhando no mercado interno. Não se tinha mais a visão do Brasil, se perdeu ele como um hub da América do Sul. E essa percepção continua, só que com agravante. O agravante é que agora as empresas falam assim, nem é bom produzir, já era impossível produzir no Brasil para disputar o mercado externo, como também está começando a ficar impossível produzir no Brasil para disputar o mercado interno. Então, a grande pergunta que se faziam, por exemplo, semana passada eu estava em Houston, Austin, Texas e São Francisco.
falando na área de óleo e gás e de TIC. E a pergunta era assim, depois de uma apresentação que a gente disse que o Brasil, o Estado de São Paulo, é o lugar mais lindo do mundo, a pergunta era, escuta, você tem certeza que vocês querem que eu vá investir lá, o pessoal do setor de TIC? Vocês estão mudando a lei de internet, vocês estão mudando a lei, estão fazendo aquela maluquice que é prorrogar 50 anos em Manaus, aqueles benefícios absurdos, e não estão renovando a lei de informática. Que segurança que você quer que eu vá investir lá? Como é que você tem coragem de vir aqui? Você tem certeza que vocês querem que a gente vá investir aqui? Isso foi no Silicon Valley, em São Francisco, e depois em Austin, no Texas. Eles, com um grau de informação, às vezes, maior do que a gente, do que está acontecendo, falaram assim, vocês não têm segurança, vocês mudam a regra do jogo a toda hora. Como é que vocês querem que a gente vá investir aqui? Então, eu concordo com ele que o câmbio ele afeta, mas não é o fator principal hoje de a gente perder competitividade e atrair investimento. E o senhor saiu daí do Silicon Valley, conseguiu convencer alguém no final da história? Tenho 3 projetos, mas aí é uma lógica bem bacana, que é o que eu estou vendo assim com muita clareza, assim, os grandes projetos estão minguando e nós temos uma segunda onda que são as pequenas e médias empresas. Só que esse perfil de investidor ele tem uma dificuldade a mais. Ele não consegue vir para cá, ele não é uma Mercedes, não é uma Fiat, que tem um monte de consultores. Se ele vier para cá sozinho, ele quebra a cara, ele não tem sucesso. Então, está tendo uma nova demanda que chama-se achar um parceiro local. E esse tem sido o nosso maior trabalho. Agora vamos lançar até uma ferramenta nova em dezembro no nosso site, que vai chamar, eu acho que Find Your Partner, né? Que é uma ideia de tentar aproximar as empresas no exterior que querem buscar um parceiro aqui e as empresas brasileiras que buscam um parceiro, seja tecnológico, seja financeiro. E a gente está vendo que esta é a grande oportunidade que nós temos, é de atrair agora pequenas e médias empresas. Senhor Bellini, aparentemente o Brasil vive uma contradição, porque tem críticas de que o país não é mais a bola da vez, mas, ao mesmo tempo, a gente tem grandes investimentos sendo anunciados, inclusive da Fiat e da Mercedes. Esses investidores, eles são desavisados? Chegaram e agora estão descobrindo uma realidade? Ou tem outro Brasil que a gente tem que levar em consideração? Na realidade, eu acho que esses investimentos foram anunciados quando o Cristo Redentor estava no Sputnik. Antes dele fazer a curva. Não, a realidade é o seguinte, o nosso país ele tem grandes oportunidades, temos ainda algum período aí para o bônus demográfico, tudo isso aqui pode ajudar. E todos esses investimentos foram anunciados acreditando num crescimento do PIB da ordem de 3% a 4% ao ano, onde que se previa, no caso do setor automotivo, chegar ao ano 2020 com cerca entre 5 e 6 milhões de unidades. Isso criou uma atração de investimentos, juntamente com o Inovar Alto, o que, sem dúvida nenhuma, é muito bom. Do outro lado, o que está acontecendo é que não estamos crescendo o PIB, o setor também não está crescendo o que estava previsto, e, do outro lado, não estamos conseguindo os ganhos de competitividade estrutural para sermos competitivos na exportação. Então, o gargalo logístico, como o Felipe falou, realmente é um desastre. Segundo ponto que para nós é pesado, são os tributos indiretos que estão dentro do nosso custo, que vão até o porto, mas que ninguém vê. Então, existe uma coisa, que, segundo o estudo de uma grande consultoria, chega a 11%. O Gerdau fala em 8% e uma consultoria fala em 11%. Mas seja 8%, seja 11%... O carro fica 11% mais caro só para chegar no porto. Só para chegar no porto, de tributos embutidos dentro da cadeia, porque é uma cadeia muito longa. E ela arrasta todos esses tributos. Então, tudo isso daqui é que faz com que você perca a competitividade. Além do que, volto a insistir num ponto que eu sempre falo, na questão da educação. Nós estamos no Sudeste, temos realmente
os melhores profissionais, mas não podemos esquecer que ainda estamos muito aquém do que ele falou. A Alemanha, outros países, então, tem realmente um nível de educação muito superior. Se quiser fazer um exemplo com a Coreia. Em 1960, a Coreia era igual ao Brasil, tinha 35% de analfabetos. Hoje, a Coreia erradicou o analfabetismo e o Brasil tem 13% ainda de analfabetismo. Hoje, na Coreia, tem 82% dos jovens na universidade. O Brasil tem só 18% dos jovens na universidade. Quer dizer, tudo isso daqui é um peso que as empresas que têm que preparar a sua mão de obra custos. Tudo isso aqui são custos invisíveis que outros países não têm e que nós temos. Isso são alguns exemplos entre centenas que podemos dar. Senhor Felipe Schimmer, a dependência do mercado de caminhões dos financiamentos federais parece que é muito grande. Mais de 90% depende do FINAME. E tem uma certa imprevisibilidade, não se sabe qual que vai ser a quantidade de financiamento do ano que vem. Isso dificulta um pouco o mercado de caminhões, né, no qual a Mercedes-Benz é líder. A gente está disputando a liderança com outros concorrentes, mas a gente está bem. Sem dúvida, este ano para nós em caminhões, particularmente, foi um ano positivo, depois de um ano muito difícil, 2012. Este ano a gente teve um crescimento. Agora, a gente falou antes sobre um dos problemas maiores no Brasil é que você precisa de previsibilidade. E a gente tem hoje uma ferramenta muito importante para nós, que é o FINAME, só que a gente não sabe ainda as condições do FINAME para o ano que vem. Então, é muito difícil de planejar, não só para nós, como também para os empresários, que também têm que se programar. Eu acho isso uma coisa que antes foi falado pela secretária, nós precisamos uma previsão. O empresário, de uma certa maneira, ele consegue se adaptar, uma empresa consegue se adaptar às circunstâncias. Agora, ele tem que saber o rumo, ele tem que saber aonde nós estamos em 2, 3 ou 4 anos. Falamos sobre a exportação. Para abrir um mercado de exportação demora 1, 2, 3 anos. Não é uma mudança de câmbio que faz a diferença. Você tem que programar. E se a gente quer voltar a exportar mais forte, a gente precisa trabalhar 2, 3, 4 anos para realmente ter os resultados. Então, o que para nós é importante é a visão para frente. A condição também é importante, mas depois da condição a gente se adapta. Tendo uma previsão, a gente consegue vencer as barreiras. O senhor Luciano Almeida, presidente da Invest São Paulo, foi dito aqui que o custo embutido na cadeia de produção, na cadeia logística, encarece muito o custo final do produto. Um dos problemas em São Paulo é o custo do pedágio. O pedágio que é do governo do Estado. Não existe algum estudo, alguma possibilidade de reduzir o custo dos pedágios em São Paulo para facilitar ou para reduzir o custo de produção? Bom, eu tenho eu primeiro preciso discordar um pouco dessa lógica. Eu acho assim, o Brasil são vários Brasis, né? Eu sempre falo isso. Se o Estado de São Paulo hoje fosse um país, ele era a terceira maior economia da América Latina, né? Primeiro é Brasil, segundo é México, terceiro é o Estado de São Paulo. Quando a gente fala de infraestrutura, e saiu uma pesquisa que comparou os 27 estados brasileiros, a nota da infraestrutura, por exemplo, em highways no Estado é 100. A infraestrutura que nós temos, logística no Estado de São Paulo, não deve a nenhum país desenvolvido do mundo. Então, é complicado, porque a média brasileira é péssima por exemplo, nessa estatística do Financial Times, ele diz o seguinte, tem 11 estados brasileiros com nota 0 no questão de rodovias. Então, o duro é você ser sempre analisado pela média brasileira, que cria essa relação. Isso não quer dizer que assim, não tem problema nos aeroportos de São Paulo, no porto de São Paulo. Eu acho que tem muito mais a ver com esses custos indiretos e embutidos. No caso do Brasil, eu não acho que o pedágio é o fator de relevância, porque, em contrapartida, aqui quebra menos caminhão, o caminhão não demora nas estradas, porque as estradas são de altíssima qualidade. Acabou de sair ontem mais uma análise do DENIT, das 20 melhores estradas brasileiras, 19 no Estado de São Paulo. Então, você tem um benefício, do outro lado, muito importante. Agora, o problema chega no porto,
hoje não tem fiscal, hoje tem fiscal, e a vigilância sanitária lançou uma norma nova que eu não sabia, porque todo dia muda marco regulatório no país. Todo dia muda marco regulatório. Eu faço sempre uma brincadeira, não sei se eu posso me estender, mas é de um patrício meu português que tem uma padaria na Alameda Santos. E ele resolveu lá fechar, diminuir o tamanho da porta, porque ouviu falar dos arrastões nos restaurantes. E ele contrata lá o pedreiro para fazer 2 fieiras de tijolo. 2 minutos depois, chega lá a Secretaria da Cultura Estadual, fala assim, olha, o senhor está multado. Por quê? Olha, porque na Paulista, do outro lado, tem um prédio tombado, e pela lei, em 100 metros, só pode fazer reforma com autorização minha. 5 minutos depois, vem a Secretaria do Ministério do Trabalho dizer, o cara, para fazer 2 fieiras, não está com EPI, toma mais uma multa. Aí depois vem o cara da prefeitura e falou, o senhor não pediu a autorização, ou não deu a bola, né, para fazer a autorização da BITS da obra. Depois você tem o cara que vem da Secretaria da Meio Ambiente, falou, a estufa sua não está de acordo com uma norma que saiu ontem, então o senhor está multado. Aí vem o cara da Secretaria de Deficiente Físico e fala assim, ele fala, não, olha, eu já fiz a rampa e tenho banheiro para deficiente. Ele fala, não, mas é uma norma nova, antes de ontem, que agora o menu tem que ser em braille para cego. Então, isto parece... Isso eu nem falei do tributário, que alguém foi multar lá, se ele recolhia, se tinha nota fiscal eletrônica ou não. Então, você imagina que aquele misto quente que custava R$3, hoje é R$ 9,50 naquele bar. E não falei de tributos, hein? Eu falei da mudança da regra do jogo, que ainda os grandes empresários aí gastam 8%, 11%, 8%, mas e o pequeno e o médio? Como é que sobrevive num ambiente desse, que individualmente cada instituição... É tão linda criar uma lei nova, olha, para o menu de braille, mas ninguém analisa o que isso está impactando no custo da atividade econômica brasileira. Isso vale para o pequeno, médio e grande empresário. É aqui que está embutido o maior custo, na minha opinião, do Brasil hoje, é a mudança de marco regulatório e da regra do jogo, que aí não gera previsibilidade nenhuma. Obrigado, Luciano. O senhor Bellini, a partir do ano que vem, todo carro que sair da fábrica vai ter que ter airbag e outros freio, ABS e outros itens de segurança. Isso significa que os carros vão ficar um pouco mais caros. Mas, ao mesmo tempo, o benefício do IPI reduzido parece que vai acabar. É um momento ruim para acabar o benefício? E o que vai significar nos aumentos de preços, esses incrementos de segurança que são benéficos, logicamente? Bom, sem dúvida, esse programa de ABS e airbag é um programa que já começou, e a partir de janeiro do próximo ano, 100% dos veículos saem de fábrica com esses equipamentos. Realmente há um aumento de custos, e existe a questão também do aumento do IPI. Sem dúvida, com o aumento do IPI, mais esses aumentos derivados do aumento de conteúdos no veículo, realmente vão pesar bastante no bolso do contribuinte. Por isso, o bom momento para comprar automóvel é agora, gente. Aliás, o Estadão sobrevoou há poucos dias de helicóptero os pátios das montadoras, e é impressionante o estoque, o tamanho do estoque. Está faltando, acho que dá um descontinho um pouco mais... Não, vejo jornais, chega de desconto, tem campanha, tem promoção de todos os lados aí. Por isso que eu estou falando que é um bom momento para comprar automóvel. Mas, realmente, se acontecer, quer dizer, o aumento do IPI, vai ser, digamos assim, teremos uma redução de demanda no início do ano em função dessa elasticidade preço-demanda. Esse ano o setor fecha com crescimento? Olha, esse ano aqui está ainda indeciso, mas está mais para fechar parecido com o ano passado. O mercado interno. O mercado interno, que é um grande mercado, o mercado de automóveis e comerciais leves, cerca de 3.600.000 unidades, quarto maior mercado do mundo, então é realmente um mercado grande. Para a sétima economia, o quarto mercado em automóveis significa
um mercado vibrante. Por isso que tem tanta atração de investimentos para esse setor. Porém, temos riscos aí iminentes no próximo ano. Mas o aumento de preço ele decorre só da questão do IPI ou já tem um aumento por conta dos incrementos de segurança? Teria aumento também pelos itens de segurança. De quanto, dá para saber? Varia de cada montadora, ou cada uma aplica uma política diferenciada. Gostaria de perguntar para o senhor Schimmer a respeito da recente decisão desse investimento no interior de São Paulo. Um grande investimento, uma fábrica nova. O que pesa na hora de tomar essa decisão, escolher entre São Paulo e outro estado? A fábrica chegou a estudar outras possibilidades. Qual que é a decisão final? Leva que tipo de fatores em consideração? Assim, tem muitos fatores, no fundo, que a gente leva em consideração. Primeiro passo foi convencer o nosso board na Alemanha de construir de novo uma fábrica aqui no Brasil. Mas, como o Bellini já falou, quando a gente vai alto no mercado grande como o Brasil, se a gente não tem uma unidade industrial aqui, a gente não pode crescer mais em volume. Então, a decisão foi tomada. E depois, na procura dos estados, a gente conversou com muitos. E, logicamente, primeiro vale, não como ponto principal, mas, na verdade, o profissionalismo do Estado. A gente percebe isso claramente, como as pessoas estão preparadas para essas discussões. E depois valem, eu acho, a infraestrutura é uma coisa muito importante para nós. Os custos que você não sabe de primeira mão, o custo logístico para se locomover, aonde tem o aeroporto, aonde tem um porto, aonde tem as estradas, aonde está o maior mercado principal para você. Para nós, pessoas também, nós temos já 2 fábricas aqui no Brasil, uma em Juiz de Fora, uma em São Bernardo do Campo. A gente cria uma coisa perto, que a gente poderia ter uma interligação. E, sem dúvida, depois também vale como ponto os incentivos que existem, este é um outro ponto, mas, no nosso ponto de vista, não foi o ponto principal, porque a gente sabe, o investimento a gente tem que ver ao longo prazo, e lá os incentivos são importantes, mas não é o fator principal, porque os incentivos saem, a fábrica fica, então você precisa, como mais falamos, a infraestrutura, a proximidade para o mercado consumidor, a mão de obra e para nós as curtas distâncias com as outras fábricas que a gente tem aqui. Por que a Mercedes resolveu voltar a produzir automóvel no Brasil e o que deu errado na outra tentativa, quando ela lançou o Classe A, que não sobreviveu? É porque era em Minas Gerais? Secretária tem direito de resposta. Com certeza não foi. Mas a cachaça de Minas também é boa, né? Então, mas a fábrica de Minas não tinha nada a ver com o problema do primeiro carro. A Mercedes, às vezes, tem a fama de ser uma empresa muito conservadora, mas, no fundo, não é assim. A Mercedes, muitas vezes, é muito arrojado. E eu acho, na época, quando a gente tomou a decisão de investir a primeira vez aqui, no fundo, nós fomos, antes do tempo, o carro não estava certo, e o produto em si não estava certo. Não, o produto até hoje, o Classe A, tem muitos fãs aqui, até no mercado de carros usados, você não encontra o Classe A, ou ele tem preços altíssimos, mas só o volume que a gente projetou não era realista, vamos falar a verdade, e a gente entrou também no momento onde teve uma mudança forte do câmbio. Então, quando a gente tomou a decisão, o câmbio era 1-1, aí depois ele subiu para 4-1. Então, isso, logicamente, também acabou com todas as projeções. É o problema da previsibilidade. Exatamente. Mas eu diria que a falta foi nossa, a gente tem que admitir isso. Nós fomos arrojados demais e o momento não era propício. Hoje, eu acho, da nossa parte, o que mudou, nós temos hoje produtos muito mais adequados ao mercado brasileiro. A gente tem produtos, eu diria, acessíveis, de uma certa maneira, que tem um mercado maior aqui no Brasil. Eu acho que as nossas projeções são mais realistas, não são tão eufóricos como na época eram. E a gente acredita, mais uma vez, que o projeto Inovar agora vai
vai permanecer a regra do jogo para os próximos anos, e aí eu acho que o negócio tem uma previsibilidade. E já tem falando em previsibilidade, já se sabe quando que esses carros começam a ser produzidos e quais modelos serão lançados? Sim, então a gente deve começar a produção no final de 2015, início de 2016, e a gente vai produzir aqui o Classe C, que hoje é o nosso carro-chefe aqui, que a gente já vende um bom volume, e nós vamos lançar um produto utilitário 4x4, numa família de carros menores, compactos, que a gente lança na Europa no início do ano que vem, então depois vai ser lançado aqui no Brasil em 2016. Obrigado. O senhor Bellini, talvez pudesse falar um pouquinho também da Fiat. O que levou a Fiat a escolher o estado de Pernambuco para instalar sua nova fábrica? E a empresa está investindo também em Minas, né, na ampliação das suas instalações já existentes. Em Minas, nós estamos fazendo um investimento que é para ampliar a capacidade de produção. Atualmente está em 800 mil unidades por ano, estamos elevando para 950 mil unidades. Ou seja, são 150 mil unidades a mais de produção lá. É um grande investimento e, com relação à fábrica de Pernambuco, eu discuti muito com a secretária Doroteia, mas ela não conseguiu trazer o mar até Minas. Então eu tive que ir até o mar. Na realidade, foi uma questão interessante, que foi de oportunidade. Nós estávamos negociando a compra de chicotes elétricos de uma empresa chamada TCA, que fica lá em Recife, porque ela era fornecedora de um concorrente nosso. E nós ficamos sabendo que eles tinham incentivos fiscais, essa empresa TCA. Aí nós ampliamos a nossa pesquisa e descobrimos que também a Baterias Moura tinha incentivos fiscais federais, não se trata de incentivos estaduais, porque aí entra na guerra dos estados, falam somente incentivos federais, que era para desenvolvimento regional. E tinha a Troller também, que tinha sido adquirida pela Ford. Então, somente essas três empresas tinham esses incentivos regionais. A partir que nós estávamos negociando a compra de chicotes, de repente a coisa evoluiu e passamos a negociar a compra da fábrica de chicotes, que vimos que era interessante para poder desenvolver outros produtos também lá. Quando estávamos nessa negociação, já tínhamos, inclusive, carta de intenção assinada, tudo negociando, o governo do Estado nos chamou e falou: por que vocês não montam uma empresa de automóveis aqui? Então, assim, na sequência. E o governo federal ampliaria os benefícios do PIS/COFINS para quem se estabelecesse e que já estava dentro daquela lei lá, que já existia. Então, no final, foi isso daqui, quer dizer, uma série de coincidências que culminou que o interesse nosso de colocar, principalmente que lá tem o porto de Suape, a entrada, a saída de veículos fica próximo, e os incentivos fiscais federais, sem entrar na guerra dos estados. O porto lá vai facilitar para exportar para outros continentes? Ele facilita para exportar e para importar. E para trazer, por exemplo, os veículos produzidos lá para virem até a região sudeste e sul, vão vir de navio, vêm por rodovias? Esse é o grande problema, que no Brasil nós não temos uma cabotagem desenvolvida. É um grande gargalo também da infraestrutura. É um absurdo que você tem que mandar um caminhão carregado com 10 veículos, uma carreta, até o norte e nordeste. Falando que não é um absurdo, sim. Precisava da metade da frota. Então, você manda um caminhão cheio e ele volta vazio. Você está pagando o dobro do frete. Então, esse é o efeito custo-Brasil, porque não temos um sistema de cabotagem eficiente, quer dizer, praticamente não existe cabotagem no Brasil.
Então, tem muita coisa que tem que ser feita para desonerar o custo do Brasil, entre eles. Senhor Luciano Almeida, o senhor falou da mudança de regras. Os portos estão passando por um novo processo de mudança também de marco regulatório. Como que o senhor vê essa mudança? O que pode mudar no Porto de Santos? Tudo vem muito tarde, né? Eu falo isso, por exemplo, antes de falar de Porto, eu vou lhe dizer o que está acontecendo com agora a nova normativa, a partir de dezembro, dos aeroportos privados. Ato contínuo, veja o efeito que é isso. Ato contínuo do anúncio desse projeto, já nascem 3 projetos de aeroportos privados no estado de São Paulo, né, de iniciativas, de projetos com uma magnitude. Então, quer dizer, destrancar isso, desregulamentar as atividades e deixar que a iniciativa privada seja responsabilizada, isto não, é só aqui que acha que isto não tem que acontecer. É um absurdo a gente continuar refém ainda de alguns feudos de setores ou, sei lá, de corporativismos, né, que não deixa que essa atividade flua com a maior naturalidade possível. Então, ainda nessa discussão dos portos, e é uma coisa ainda, agora melhorou um pouco, mas, na verdade, ainda tem um longo caminho na regulamentação, porque aí já a coisa, na vez de melhorar, sempre no primeiro estágio, ela piora tudo, porque ninguém sabe, porque eu saio com a legislação, depois eu tenho que regulamentar. Se eu não regulamento, aí eu não sei se aquilo está correto ou não, ou como é que vai ser, de fato, a regra do jogo. Aí, na vez de resolver o problema, você piora. E fica mais tempo discutindo, bom, eu faço ou não faço. Então, as regulamentações, aí, quando quer abarcar aí questões políticas, ou de ajudar, ou o corporativismo de Santos. Santos, há quanto tempo se discute? Ele cresce até em certas proporções, mas, quer dizer, nós estávamos discutindo o quê? Este ano, que autorizou ele operar 24 horas? Não existe, acho que, nenhum porto no mundo que não opera 24 horas. E aí fizeram aquele alvoroço, né? Operando 24 horas. Chegou lá, não tinha o fiscal da noite, né? Da Receita, não tinha o cara da Vigilância Sanitária, então não conseguia desembarcar, nem embarcar nenhuma carga no horário do terceiro turno, sei lá como é que é. Então, assim, não tem cabimento isso. Agora, nós estamos ampliando o Porto de São Sebastião com uma lógica diferente. Essas iniciativas de novos terminais, tem muitos projetos novos, e eu acho que é a solução. Eu vejo, né, que a única forma é diminuir ao máximo, mas eles até estão querendo ampliar a área do Porto Organizado de Santos. Porque, na vez de ser um fator de melhoria de competição, ele atrapalha muito o nosso trabalho. O Porto de São Sebastião, que vai ser um porto estadual, ele consegue autonomia em relação a toda a legislação federal? Totalmente. E que tipo de carga ele já está conseguindo? Ele é acho que é o maior calado natural do Brasil, né, com 23 metros. Né? Então, ele tem uma lógica muito de operar com navios maiores e, principalmente, líquidos, tanto que você tem o terminal da Petrobras lá. A tendência nossa, e isso é importante dizer, por exemplo, você pega o Porto de Santos, e o Porto de São Sebastião ele é muito pequeno, então vamos falar do Porto de Santos. 70% da carga não é de São Paulo, só 30% da carga é paulista. A mesma coisa acontece com as nossas ferrovias. 90% da carga vem de outros estados e 10%. Então, é um grande contribuidor para o escoamento de produção de todo o país. O que nós vamos fazer com o Porto de São Sebastião é tentar trabalhar mais com carga com maior valor agregado. Essa é a lógica do trabalho que está sendo feito lá, inclusive em parceria com as montadoras, porque existe a necessidade de se estruturar melhor o escoamento de veículos e o recebimento de peças e componentes. Existe alguma coisa assim a nível de etanol, porque agora os Estados Unidos, a partir de 2014 a 2020, deve regulamentar a importação de 440 milhões de galões de etanol de cana, então precisa criar um terminal, então talvez seja um terminal de líquidos na área de etanol, e tem algumas outras atividades que nós estamos discutindo, mas a ideia é que lá seja um porto, um terminal mais dedicado e com maior valor agregado. Agora vai ser um porto desconectado da malha ferroviária. Existe algum projeto, mesmo que de longo prazo? Se bem que a Mercedes-Benz adora, né, que boa parte do transporte é rodoviário. Essa é outra discussão, né? Acho que, falando de logística, não tem. O Brasil ou muda, não dá mais, desculpa os fabricantes de caminhões,
mas não dá mais para a gente ser refém do modal rodoviário. Essa situação é absurda. Isso é outro fator que não tem cabimento. Você pegar Estados Unidos, Europa, é hidrovia, rodovia, dutovia, e nós precisamos mudar esse modal. Se a gente quer ser competitivo, nós temos que trabalhar em parceria urgente, porque aí é uma questão que envolve acidente. Só o duto que nós estamos fazendo para etanol, que vai de Ribeirão a Paulínia, são 80 mil viagens a menos de caminhão que atravessam as estradas com material perigoso e fazendo emissões, né? Então, isso é um trabalho, eu tenho conversado muito com o doutor Moan, da Anfávia, que parece contraproducente, mas falar assim, não, nós temos que interligar, integrar esses sistemas, porque senão nós não vamos conseguir baratear custo de frete, além da cabotagem, mas nós temos que migrar para ferrovia, hidrovia. E no caso de São Sebastião, como ele é um volume de operação não muito grande, mas de maior valor agregado, o que nós estamos fazendo é um contorno de conexão da rodovia de Caracaduá, estamos duplicando na Tamoios e fazendo uma conexão direta para o porto, eliminando a necessidade. Mas existe uma nova tecnologia de trens que permitiria um sistema como é o sistema da MRS, que tem esqueci agora, mas é como se fosse esteiras? Não. As esteiras, mas eu acho que tem um outro termo, que você permitiria suplantar aqueles 600 cremalheira? Metros. A cremalheira, exatamente. A cremalheira. Então, existe tecnologia com novos locomotivas hoje que permitiria, numa etapa 2, fazer vencer o desnível da serra. Mas, como o volume, nós fizemos um estudo todo de um impacto de fluxo de rodoviário, nós não vamos conflitar com o turismo, porque não operaria em feriados, fim de semana e tal. E, mesmo assim, a gente pode quadruplicar o volume de operação sem que isso impacte o principal, que é daquela região, que é o turismo. O senhor Philipp Schimmer, acho que poderia comentar. Eu imagino que não seja contrário ao transporte ferroviário. A gente brinca, mas, na verdade, eu acho que facilitaria até para... Sem dúvida. Talvez muda o tipo de caminhão que a gente vende, precisa outro tipo de caminhão. Agora, a gente está totalmente favorável a uma integração, porque isso realmente facilita toda a vida para todas as cadeias produtivas. E hoje a gente também sente, se o caminhoneiro ele tem que viajar o Brasil inteiro, depois ele dorme 3 dias, 4 dias no porto, porque ele não consegue lá escoar a mercadoria dele. Então, a gente está plenamente favorável. Em relação, especialmente à Alemanha, o Brasil está terrivelmente atrasado nessa questão do transporte ferroviário. Sem dúvida, tem muito a fazer. Agora, podemos ver isso de outro lado. Tem muito potencial aqui. Eu queria ver isso deste lado, porque, no fundo, por isso a Alemanha, a chance de crescer na idade é moderado. Agora, no Brasil, se realmente conseguir atacar esses pontos, a chance de crescer no futuro são muito boas. E por isso a gente está investindo, porque a gente acredita que vai chegar um momento que isso vai acontecer. Então, tanto no transporte como na renovação da frota, a idade média dos caminhões, a gente vende bastante, mas a idade média da frota é 21 anos. Então, só se a gente tira os caminhões acima de 30 anos das ruas, isso já seria um grande alívio para todos, né? Então, eu acho o potencial de mercado aqui é muito grande e, por isso, a gente está também otimista ao longo prazo. A idade média dos caminhões no Brasil é 21 anos. O ideal seria de quanto, aproximadamente? Não, 10 anos, 8 anos, que é uma vida útil normal de um caminhão, que aqui no Brasil e também em outros países tem um desgaste muito forte, né? O caminhão aqui roda 300, 400 mil quilômetros por ano, então é muito forte. Então, uma vida útil de uns 10 anos eu consideraria normal. E hoje 21 anos. Pergunta da plateia, do consultor Giovanni Spogano, para o senhor Luciano Almeida, do Invest São Paulo. Que fim levou o projeto do bitrem, misto de caminhão e trem, que foi estudado? Eu não lembro desse projeto. O que me recordo era diferente, talvez os meus colegas possam ajudar. Existe uma questão de regularização que permitiria ou não, eu não sei se está ligado a isso, houve uma restrição de descer o Planalto na Imigrantes, Anchieta de bitrens, para ter acesso ao Porto de Santos, que isso ajudaria a baixar custos. E havia uma discussão porque, tecnicamente, você teria riscos nessa operação usando bitrens. Mas aí agora... aquele caminhão com mais de uma são duas. E aí o que aconteceu é que parece que agora tem novas tecnologias, os caminhões,
que poderia se reabrir essa discussão. E, até onde eu sei, é isto que talvez esteja acontecendo. Uma solicitação, uma discussão para se retomar a possibilidade, porque daí você diminui custo e permite. Não sei se era essa a pergunta, mas é o que eu sei a respeito. O senhor Schimmer tem conhecimento dessa discussão? Não, o bitrem normalmente um caminhão de 20 metros ou mais, né, de comprimento, então, logicamente, ele, para descer a serra, é difícil. Agora, eu não desconheço este projeto, mas, sem dúvida, se trata do que você falou, Luciano. Uma outra pergunta da plateia, vou encaminhar aqui para o senhor Bellini. A quantidade de funcionários das áreas fiscais e contábeis das empresas para lidar com a quantidade de legislações e tributos é enorme, fora consultorias, etc., para lidar com esse assunto. Isso é mais um custo Brasil que pouco se fala e um grande fator que reduz a competitividade das empresas no Brasil, certamente muito maior que o câmbio. O que as empresas privadas podem fazer para pressionar por mudanças, simplificações e desburocratização? Eu ia falar uma coisa pesada, mas estou no Estadão, não posso. Mas, realmente, para vocês terem uma ideia, vou pegar algum dado do que o Gerdau sempre comenta. A mesma empresa dele nos Estados Unidos tem 2 pessoas para fazer a parte tributária, a parte contábil. Aqui no Brasil ele tem mais de 100 pessoas para fazer a mesma coisa. Então, isso mostra o tamanho que é o custo Brasil invisível também nessa área. Você colocou muito bem, quer dizer, não é só o efeito tributário, mas também o custo da administração, a burocracia que tem, além da constante mudança. Todo dia sai uma lei nova, então você tem que ter aquele monte de advogados estudando como fazer a adaptação da nova legislação. Esse é o país que, em vez de produzir mais engenheiros para inovação, para pesquisa e desenvolvimento, tem que produzir mais advogados para correr atrás das leis que mudam todos os dias. É um peso excessivamente alto, comparado com qualquer outro país, e é uma coisa que tem que ser atacada, que começaria realmente pela desburocratização. Se não houver um processo de desburocratização sério no país, nós vamos continuar com esse processo por muito tempo. Já se tentou várias situações e até hoje não houve nada de concreto que realmente reduzisse. Pelo contrário, todo dia se cria alguma coisa nova. Senhor Schimmer, como o senhor vê essa questão da burocracia no Brasil? Como é que o senhor explica lá para a matriz alemã que o senhor precisa contratar 50 pessoas para o departamento contábil? Ou mais, não sei o número. Não dá para explicar. Até hoje, eu tento entender como se faz um preço aqui. Eu nunca vi nada igual. Normalmente, realmente, fazer um cálculo de preço desde um produto importado ou produzido aqui até eu chegar ao preço final é uma matemática que eu acho só existe aqui no Brasil. Eu realmente nunca vi nada igual. Então, realmente, eu acho muito importante. O Brasil podia exportar essa tecnologia tão criativa. Sem dúvida. Isso com certeza, iria desnortear qualquer um. Agora, uma coisa que eu acho importante nesta coisa, e nós, nas empresas, nós temos que fazer isso, nós temos também desburocratizar nós, e isso funciona, infelizmente, só com menos gente. Né? Quanto mais gente você tem, mais gente eles criam. Se você tem alguém em algum lugar, ele cria alguma coisa, ele tem que fazer alguma coisa. Imagino que isso, a mesma coisa, acontece isso no governo, nos ministérios e coisas assim. Então, no fundo, isso só funciona quando você tem menos gente. Aí, automaticamente, acontece menos burocracia. Senhor Luciano, como que o senhor vê essa questão? O que o governo do Estado pode fazer para ajudar a resolver esse tipo de problema? Olha, eu vou na linha do que a doutora Doroteia falou, que eu acho o seguinte. Alguém, algum dia, em algum momento, fez um processo bem grande de desregulamentar e desburocratizar. Só que não tirar o poder do setor público, e hoje é bom falar, quando eu falo do setor público, como nós não temos setor legislativo nem judiciário, é só o executivo que faz leis, normas, decretos o dia inteiro.
Então, o que aconteceu? Sei lá, 20 e tantos anos atrás, você teve uma desregulamentação, uma melhoria, uma facilitação do processo, e, a partir daí, todo dia alguém cria uma regra nova. Então, eu fiz uma discussão com vários setores econômicos sobre como melhorar a competitividade do Estado. De tudo que se falou, foram 6 temas: inovação, formação de mão de obra, infraestrutura, logística, esqueci agora, tributário e... Bom, depois eu lembro. Mas o coro de todos os empresários e todas as associações é, pelo amor de Deus, parem de mudar a regra do jogo. Esta em tudo. Então, eu acho que, antes até discutir se o modelo está ruim ou errado, porque se você for convidado para jogar xadrez, você joga xadrez. O duro é no meio do jogo, você fala, não, agora é vôlei. E é isso que está acontecendo nesse país. E todo dia se muda a regra do jogo. Então, a primeira coisa que tem que se discutir é se está correto o setor público ter o poder discricionário de mudar a regra do jogo. Ou que, para mudar a regra do jogo, você tem um prazo de implantação, mesmo que seja uma lei boa, 4, 5 anos, para que todo mundo se ajuste e não tenha os impactos negativos de custo e de infraestrutura administrativa que tem que ter para se adequar a essas exigências. Então, eu acho que a primeira coisa a se discutir aqui quando se fala desse tema, não é tanto se a lei é boa, é ruim, ou como é que desburocratiza. Eu preciso mudar o modelo é que está errado. Uma questão aqui que tem a ver com o seguinte: nos últimos anos, com o aumento da renda no Brasil, muita gente passou a ter poder aquisitivo para comprar carro, e o trânsito nas grandes cidades começou a ficar cada vez mais complicado, e muita gente culpa as montadoras e não vê saída. A pergunta aqui da Valéria, que está aqui na plateia, tem um pouco a ver com esse assunto. Quanto mais automóveis e caminhões se vendem, maior é o fluxo e o trânsito. Assim como na indústria da construção civil, todo empreendimento que é gerador de fluxo tem que reverter, não dá para entender aqui, a obra e melhorias e saídas para o fluxo gerado. Pergunto, as montadoras têm alguma política nesse sentido de reversão de ganhos / faturamento para que seus carros e caminhões não piorem o trânsito das grandes cidades? Existe a obrigatoriedade de obras ou verbas para obras? E, não existindo uma política de governo que obrigue, existe algum planejamento da indústria automobilística a médio e longo prazo? Ou seja, como que os senhores se defendem dos xingamentos dos motoristas que enfrentam congestionamentos enormes nas cidades todos os dias? Eu vou começar, depois o Felipe complementa. Bom, eu diria o seguinte: em primeiro lugar, nós temos um grande sócio nas nossas empresas, que ele fica com 35% aproximadamente da nossa receita bruta, que são os impostos. Então, esses recursos deveriam ser para a mobilidade, ou seja, estradas, metrôs, trens, tudo aquilo que para fluir o trânsito adequadamente. Entretanto, a realidade é que, ao longo dos anos, isso daqui não aconteceu. Então, nós temos realmente um grande problema de mobilidade. E aqui eu divido a questão do seguinte ponto. Você olha na rua os carros, a quantidade de carros que tem com uma só pessoa dirigindo. Ou seja, o automóvel, fala assim, automóvel de passeio, mas não é, ele virou automóvel de trabalho, porque faltando a mobilidade, ele, para ir para o trabalho, ele precisa utilizar um automóvel. Então, essa é uma primeira questão. Nós, como montadoras, temos que ter a responsabilidade de produzir veículos cada vez mais seguros e com maior eficiência energética, menores emissões. E isso daqui nós estamos fazendo, e tem, inclusive, no Inovar Alto, um plano até 2017, e nós estaremos no estado da arte mundial em termos de eficiência energética. Existe também, já começa alguns movimentos através da internet, da carona, através de movimentos dessa natureza, que esse é o lado do cidadão, o lado da sociedade que deve participar. Quer dizer, que cada carona que você dá é um carro a menos na rua.
E, com isso daqui, com melhor sistema de transporte coletivo, com carros mais eficientes e um sistema onde que a mobilidade, a sociedade se mobilize, é uma possibilidade de equacionar esse problema. Senhor Filipe, gostaria de acrescentar a sua opinião a respeito disso? Eu acho que o Bellini tem razão em tudo. Eu posso até acrescentar que o Bellini não vai gostar tanto. Nós oferecemos um carro que é o Smart, que só tem 2,50 metros, e a gente fez um estudo se aqui a maioria das pessoas em São Paulo conduzisse o Smart, os congestionamentos poderiam ser evitados pela metade, só porque o carro é menor. E ele cabe 2 pessoas, então está uma pessoa que você está vendo, então caberia tranquilamente. Infelizmente não convencemos tantas pessoas, e isso eu acho bem à tona o que você falou. Também o cidadão tem que mudar um pouco o hábito, né? Então, dirigindo sempre sozinho. Então, nós temos a nossa parte, o Estado tem a sua parte, mas também o consumidor tem que se adaptar às novas realidades e encontrar outras maneiras. Nós já temos uma, mas eu acho, então, os problemas são realmente perenes, mas nós vamos, na idade, trabalhar em cima disso. No futuro vai ter carros com menos emissões possíveis, carros híbridos, carros elétricos, isso tudo vai ter, mas isso vai demorar um tempo. 2 perguntas aqui para a Fiat e para a Mercedes. A primeira, quais as ações e projetos a Fiat e a Mercedes possuem no setor de carros e ônibus elétricos e qual a opinião das empresas em relação à viabilidade desses modelos? E a outra, eu gostaria que a Fiat e a Mercedes falassem sobre políticas de resíduos sólidos. Quer começar, senhor Bellini? Vamos lá. Com relação ao veículo elétrico, acho que a maioria dos montadores tem, nós temos, já produzimos o Cinquecento elétrico, inclusive já está aqui no Brasil, né, Marco? E já é comercializado, inclusive, nos Estados Unidos e em outros países. E a Fiat desenvolve com a Itaipu uma experiência também, né, de Nós carro temos elétrico. uma experiência também com a Itaipu, binacional, aí com uma bateria à base de sal. Mas o grande problema dos veículos elétricos é o custo, assim como o caso dos veículos híbridos. O que eu entendo é que, no futuro, nós vamos ter um mix de produtos a serem comercializados. Nós não podemos esquecer que o Brasil tem, agora ele vai gostar do que eu vou falar, né? Tem como matriz energética uma das melhores do mundo, talvez não esteja trabalhando bem politicamente, que é o etanol. Quando eu vou lá fora, num congresso, qualquer coisa, o Brasil é elogiado pelo sistema de etanol que polui menos, que quando a planta cresce, me corrija se estou falando bobagem, a fotossíntese sequestra o gás carbônico, ou seja, tudo isso daqui conquistou o mundo, menos nós mesmos, brasileiros. Lá fora é elogiado esse modelo, aqui dentro é criticado. E é criticado por quê? Porque aí você tem os problemas políticos, onde você segura o preço de um combustível, afeta o outro, acaba a conclusão havendo a mudança. Talvez nós, fabricantes, quando inventamos o Flex, é que demos essa alternativa para o consumidor. Mas eu vejo o futuro muito ligado a um mix de alternativas, algumas a médio prazo, a curto prazo vejo poucas, e algumas a longo prazo, porque os custos de produção e o custo de comercialização desses produtos são muito caros. Uma coisa que já existe em alguns países ou em alguns estados dos Estados Unidos é que, pela obrigatoriedade das emissões, acaba a montadora tendo que
colocar um percentual de produtos ou híbridos ou elétricos para chegar na média de emissões ou de eficiência energética que aquele Estado exige. Isso já existe alguns regulamentos em alguns lugares. A Califórnia é um exemplo. Mas a tendência no nosso caso, nós temos essa vantagem do etanol, e é essa que nós deveríamos utilizar mais, buscar mais eficiência em cima do etanol, não eficiência somente no poder calorífico, mas também na questão do desenvolvimento dos motores, para utilizar esse grande potencial que o Brasil tem. Senhor Schimmer, a respeito de carros elétricos e ônibus elétricos e resíduos sólidos. Então, eu acho que o que tem que acrescentar, no fundo, concordo com tudo que o Bellini falou, também para os carros elétricos precisa de uma infraestrutura muito boa. Não é uma coisa assim que quem comprar um carro elétrico pode colocar ele em qualquer tomada e o negócio na idade carrega. Primeiro, demora muito numa tomada normal, demora 12 horas, 14 horas, 16 horas, então normalmente precisa um aparelho que acelera o carregamento do carro, e também a rede elétrica tem que ser preparada. Então, imagina que aqui, num prédio, 10 carros elétricos estão sendo colocados no mesmo tempo na tomada, aí vai ter um blackout na cidade inteira. Então, isso realmente não é uma coisa fácil. A própria China está tentando implementar um sistema de carro elétrico faz muito tempo sem sucesso, porque realmente precisa de uma preparação muito forte. Então, eu acho, no Brasil tem outros caminhos. Eu acho aquele negócio que nós falamos da renovação da frota é muito melhor para o ambiente tirar os caminhões com Euro 0, os automóveis com Euro 0 da rua e substituir por caminhões ou automóveis com Euro 5. Aí a gente teria um benefício tão forte que eu acho que como primeiro passo seria muito bom para depois se preparar para próximas etapas que vão vir no futuro, com certeza, mas vai demorar porque precisa um investimento muito grande, não só da montadora, mas também da rede, da infraestrutura elétrica do país inteiro. Com relação ao resíduo sólido, esqueci de falar, no caso nosso da Fiat, nós já temos aterro zero, ou seja, todos os resíduos sólidos, 100%, são reciclados. Isso na Mercedes é a mesma coisa. Lá é aterro zero. Senhor Schimmer, a solução seria o híbrido como solução de futuro, já que o elétrico realmente no Brasil tem esse problema. Ele aparentemente reduz a emissão de poluentes, mas ele lá atrás vai exigir mais represas hidrelétricas, quer dizer, teria uma compensação imediata na redução de poluentes, mas exige mais produção de energia. O carro híbrido é uma solução mais fácil de ser implementado, porque a bateria híbrida se carrega automaticamente com o motor de combustão, então não precisa de colocar na tomada. Então é mais fácil de ser implementado. Agora também temos que considerar que ela tem um problema, porque o carro tem um segundo motor, no fundo tem um carro motor normal e tem um motor elétrico. Então são dois custos, então o custo do carro sempre é muito maior. Na Europa, por exemplo, a gente vê mais futuro hoje no carro diesel, que tem uma economia muito mais forte do que num carro híbrido. Agora, nos Estados Unidos, onde o diesel nos automóveis está proibido, ou praticamente proibido, lá o carro híbrido tem uma certa vantagem. Depois também depende muito da aplicação do carro. Então, por exemplo, aqui, quando você fica sempre naquele stop and go, o híbrido, com a temperatura, se você coloca muito o ar-condicionado ou muito aquecimento, no Brasil menos aquecimento, mas mais o ar-condicionado, também o funcionamento, a eficiência não é tão grande assim. Então, ele é uma melhoria, sem dúvida nenhuma, mas não é uma solução. Eu acho a solução melhor aqui realmente no Brasil é o etanol. Em geral, me parece para o Brasil seria uma solução melhor do que o carro híbrido, no meu ponto de vista. O senhor Luciano concorda com a etanol é melhor? Eu sou suspeito, eu tenho 2 usinas e produzo etanol, então, além de cachaça, porque a lógica é assim, o produto ruim a gente queima no carro e o bom a gente bebe. Então, eu produzo os dois.
Então, eu acho o seguinte, é óbvio que o etanol, a matriz energética, né, do Brasil, do Estado de São Paulo é 55% da matriz é renovável, né, do Brasil é 46%. Não dá para reverter essa oportunidade que o Brasil tem, né? Você tem as térmicas aí, a óleo e a gás, que tem sido... O Brasil ele é cheio de coisas estranhas, né? A discussão de etanol saiu ou energias renováveis, porque, de repente, eu anuncio um pré-sal e virou prioridade do Estado. Então, é conflitante. Nós temos uma coisa, o seguinte, bom, eu faço o quê? Como disse o doutor Júlio aqui, o secretário, nós vamos ter 5 milhões de barris, vamos exportar 2. Eu faço o quê com esse etanol, ou com esse petróleo? Né? Então, nós temos uma situação complicada. Então, por isso que eu vejo assim o governo federal hoje não olhando com bons olhos a situação do setor, que é uma... Eu que estou nesse setor há 40 anos, eu diria para vocês que é a situação mais grave que eu já vi o setor de etanol passar na história. E não há nenhum movimento, nem do governo federal, nem do governo, para poder mudar esse quadro. Então, assim, isso que foi construído com tanta eficiência e que é tão respeitado lá fora, nós corremos um grande risco de perder o que foi criado aqui. Então, é, sim, uma alternativa mais lógica, só que não pode ser mais commodity. Eu acho que o flex fuel foi um bem naquele momento, mas acabou sendo um mal. O etanol é um produto muito nobre para ele ser combustível puro. O que ele é? Um aditivo que oxigena a gasolina. E ele tem que ser vendido como tal e receber um valor que ele merece. E não eu comparar ele com gasolina direto e falar assim, olha, está aqui a relação de referência. É isto que precisa mudar. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos, e eu acredito que essa pode ser a grande oportunidade nossa. Parar de fazer hidratado e fazer só anidro, fazendo blend com a gasolina, né, porque daí eu vou ter que consumir 75% de gasolina, senão a gente não tem o que fazer, e, com isso, mas ter uma remuneração que seja mais condizente com o benefício ambiental, de saúde, que o etanol gera para a sociedade. O senhor Bellini ia falar alguma coisa sobre os híbridos? Não, ele completou, justamente a questão do custo que é mais alto, dos híbridos. Mas, além disso, daí a questão, quando você fala, existe o híbrido normal e o plug-in. Toda vez que você faz o plug-in, que você, seja o carro elétrico ou o híbrido, nós não podemos esquecer o seguinte, que é um país que, em certos momentos, ele precisa ligar as termoelétricas. Não adianta nada você fazer o carro elétrico para não poluir, porque as termoelétricas vão poluir muito mais do outro lado. Uma pergunta também em relação a isso para o senhor, da plateia. Evidencia bastante o etanol. Precisamos incentivar mais a utilização também de biodiesel de B5 a B20. Pergunta o senhor Silas Eduardo. Biodiesel é uma solução? Biodiesel é uma solução, sem dúvida. Eu acho que as pesquisas estão em andamento. Nós mesmo... Tem B5 agora, né? B7 já, exatamente. Então, as pesquisas estão bastante avançadas. Tem uma questão que, à medida que vai aumentando as exigências do ponto de vista ambiental, que nem agora com o Euro 5, vai vir o Euro 6, normalmente precisa tomar muito cuidado no desenvolvimento dessas pesquisas. Mas é um setor que está... Já existem pesquisas até 100% a diesel. Estão bastante avançadas e o Brasil realmente tem uma grande capacidade de pesquisa nessa área. Senhor Luciano Almeida, em relação ao gás natural, existe oferta suficiente para as indústrias que estão se instalando no interior de São Paulo e na Grande São Paulo? O gás natural da Bolívia, que inicialmente foi uma grande solução energética e depois virou um risco por causa da instabilidade do governo boliviano. Como é que está essa questão de oferta de gás para as indústrias? Olha, a disponibilidade ela existe porque houve uma inversão, né? Quer dizer, muitas das indústrias que usavam gás voltaram a usar óleo combustível, voltaram a poluir mais, inclusive. Por N razões. Primeiro, não é nem pela disponibilidade que a Petrobras sinaliza a cada hora uma situação. Eu lembro o senhor Gabriele, há 2, 3 anos, dizendo assim, não tem mais... Tinha acabado de anunciar 20 milhões de metros cúbicos dia disponível em Mexilhão, acho que foi, e ele falou, mas não tem 1 metro cúbico para a indústria.
Isso tudo vai para as térmicas, tal, ou vai para outras aplicações. Então, ficou uma situação que, de novo, previsibilidade, né? As empresas, como é que eu faço? Eu vou trabalhar com coisa. Mas o pior não é isso. É que o valor do Henry Hub, né, que é o preço internacional, e nos Estados Unidos é $2, e 2, alguém falou 4 aqui, eu tinha ouvido que era 2, e aqui no Brasil está de 14 a 16 dólares. Não existe algo, não, isto não é brincadeira. Alguém sabe quanto custa um botijão de gás? Eu fiquei sabendo, eu não sabia, aprendi semana passada. 50 reais. Em Austin, eu estava na porta de um revendedor de botijão de gás, lá custa 4 dólares. 4 dólares, gente. Tem alguma coisa errada, não tem? Bom, já está melhor lá. Mas, olha, a situação é a seguinte, o preço do gás está sendo um empecilho enorme para que vários setores, várias empresas, e muito em função do acordo que tem com a Bolívia de pagar um overpreço, e nem sempre, né, porque tinha uma situação pior, que era você está queimando o gás nas plataformas e não está utilizando. Agora vem a história que, para dar uma sobrevida nos poços, eu preciso reinjetar esse gás para retirar, e que é por isso que eu não posso abrir mão desse gás. A Petrobras é uma caixa preta muito séria, que eu acho que já foi um bem do país, mas, nesse momento, ele é o mal do país por N razões. E essa é uma pergunta que tem que ser feita a ela. Quer dizer, o que a gente pode esperar de todo esse processo, se, na prática, nós não estamos vendo absolutamente nenhuma internalização do benefício da gente ter o gás ou o petróleo aqui? Uma pergunta aqui para o senhor Bellini, da plateia também. Sobre a questão dos fornecedores de equipamentos de som automotivo, o setor tem enfrentado alguma dificuldade, considerando que recentemente tivemos 2 casos de quebra de 2 grandes empresas do setor, liquidação judicial, ele cita H-Buster e Sony do Brasil. Não sei se é consequência da importação. Olha, são duas questões. A primeira é que o desenvolvimento tecnológico nessa área ele é muito rápido. As arquiteturas dos veículos já saem predispostas para várias alternativas, que vai desde um simples rádio até um navegador, televisão, tudo mais. Então, esse é um lado importante. Do outro lado, sem dúvida nenhuma, com o dólar a 2,20, fica difícil realmente competirem em função da escala. Um grande problema que nós temos na competitividade é a escala. Começando do aço, fazemos 440 milhões de toneladas, a China faz 730 milhões de toneladas de aço. Quando pega componentes para rádios, para todo esse tipo de eletrônica, a escala deles é brutal, é difícil o Brasil competir. Senhor Philip Schimmer, por favor, um dos assuntos que vem sendo colocados pelos empresários com dificuldade da falta de investimento de educação é a falta de mão de obra qualificada. No momento em que a Mercedes decide abrir uma nova fábrica a partir do zero, que tipo de problemas vocês enfrentam em termos de encontrar pessoal qualificado para tocar essa fábrica? A gente tem experiência com isso. A gente está aqui faz 60 anos, no Brasil 56 anos, e a gente nunca teve, no fundo, problema de encontrar mão de obra qualificada. Porque mesmo se a gente se estabelece agora no interior de São Paulo ou antes lá em Juiz de Fora, a gente tem um tempo e aí a gente treina esse pessoal. A gente leva o pessoal para a Alemanha, conhecendo as nossas fábricas lá, e então o pessoal vem aqui aprendendo naturalmente o processo como se produz um caminhão, um automóvel Mercedes-Benz, e assim não tem problema. Do outro lado, nós trabalhamos muito forte aqui junto com o Senai, por exemplo, para ter a nossa própria escola na fábrica, onde continuamente a gente está formando novos profissionais. Então, nesse sentido, a gente não tem grandes problemas. Onde sim, nosso setor está tendo problemas, por exemplo, a profissão do motorista de caminhão. Hoje não tem motorista de caminhão suficiente para atender a demanda, né? Então, este é um setor que a gente agora também está começando a investir mais forte para realmente oferecer ao mercado a demanda, os profissionais necessários.
Senhor Bellini, e no caso da Fiat, vocês também estão construindo uma nova fábrica. Eu imagino que pode não faltar qualificado, porque as empresas treinam pessoal, mas, ao mesmo tempo, o país vive uma situação de quase pleno emprego e imagino que tem uma pressão salarial. As pessoas estão reivindicando salários maiores. Tem essa pressão? Acaba custando mais o custo da folha de pagamento da empresa? Veja, sem dúvida nenhuma, a pressão salarial eleva os custos da empresa e, do outro lado, nós chamamos de boca de jacaré. Se nós olharmos desde 2005, a inflação cresceu 140, não era isso? Você lembra? 140, e os preços dos carros diminuíram para 93, uma coisa assim. Isso faz parte, quer dizer, também da questão da competitividade nossa. Com relação à formação da mão de obra, existem vários métodos. Ele citou o caso do Senai, que é realmente um exemplo no Brasil, a base que eles têm em todo o Brasil para a formação de mão de obra. E, no nosso caso de Pernambuco, nós temos uma vantagem muito grande, que existem muitos pernambucanos trabalhando nas empresas montadoras em São Paulo, querendo voltar para Pernambuco, que é a terra deles. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Gostaria de agradecer a presença do senhor Philipp Schimmer, do Luciano Almeida, do senhor Bellini e de todos. E as perguntas que não puderam ser respondidas, nós vamos procurar respondê-las no caderno especial que circula depois de amanhã no Estadão. Obrigado a todos e até a próxima. Caixa. A vida pede mais que um banco.